Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Lembrando que hoje a gente vai falar de cultura. E todo programa de cultura, toda sexta-feira, a gente traz profissionais que fazem a diferença nesse meio cultural tão rico, tão vasto que nós temos aqui no Brasil. E hoje não poderia ser diferente. Esse nosso convidado aqui, ele tem uma história grande, ele é multifunção, inclusive, ele não tem uma ação só não, viu? Ele não para, não é? Então seja bem-vindo, a gente fica muito feliz de recebê-lo, Bruno Perillo. Tudo bem, Bruno? Muito prazer estar aqui com você, Ricardo, prazer a todos que estão nos acompanhando. Estamos aqui à disposição. Maravilha, gente, eu vou falar um pouquinho da história dele aqui, ele vai nos contando, né? Formado em rádio e TV pela FAP. Primeira ação para esse mundo artístico, o Bruno? Começou nessa formação. Eu vim de algumas formações anteriores que eu não cheguei a concluir, né? Que é a faculdade de música, eu acabei que legal. Fazendo um ano de música, porque eu comecei minha carreira mais como músico, né? Anteriormente a me dedicar só ao teatro, né? Então eu comecei essa carreira de... Algum instrumento? Era piano. Primeiramente piano, depois violão. Que gostoso. Então, cordas e teclas, teclados. Que legal. E aí entrando para essa área, em 95 você entrou no grupo Tapa, é isso? Isso. Aí como a gente fazia um teatro amador na escola já, e eu tocava piano nas peças, aí coincidentemente um dos atores do grupo Tapa assistiram essa montagem, viu que eu tocava piano e me chamou para uma primeira peça profissional lá no Tapa. O Tapa é um grupo muito conhecido aqui, né? Já está há mais de 40 anos aqui em São Paulo. Eles são originários do Rio de Janeiro. Do Rio. Achei que era daqui mesmo. Não, eles vieram do Rio de Janeiro. O diretor é o Eduardo Tolentino de Araújo, né? Eles se instalaram ali no Teatro da Aliança Francesa, que agora fechou, ali no centro de São Paulo, aqui pertinho. Sim. E aí, lá eles desenvolviam todas as peças. Então, eu comecei a carreira profissional mesmo no Grupo Tapa. Grupo Tapa. E de lá pra cá, gente, foram mais de 40 montagens que ele já participou. Por isso que eu falei que não para, né? Tem muita coisa legal aqui na área do teatro. Em 2009, ele foi indicado ao Prêmio Shell por uma direção musical, que ele já vai falar pra gente. Ele é diretor também e, obviamente, ator. Então, Bruno, olha, seja bem-vindo mesmo. É uma alegria recebê-lo. E a gente vai conhecer um pouquinho da tua história, conhecer um pouco mais do seu trabalho. Então, aí, no Grupo TAP eu fiquei praticamente 10 anos, né? Um bom tempo. De 94 até mais ou menos 2003, assim, né? 93 até 2000, completou uns 10 anos de formação lá. Então lá já participei de várias montagens, né? Tive contato com todo o elenco original do Tapa, né? Nomes como a Denise Weinberg, o Zé Carlos Machado, Brian Benido, Clara Carvalho, são nomes que até hoje estão fazendo... No mercado aí, firme e forte, né? No teatro. Aí, em 2003, eu mudei para um outro grupo, que é o Folias d'Arte, que é um grupo aqui de São Paulo também, que com sede na Santa Cecília. E tem um outro tipo de pegada assim no teatro. Então a formação no Tapa, que é um teatro mais realista, assim, com textos clássicos. Depois eu fui para o grupo Folias, onde a gente desenvolveu um trabalho mais voltado para a música no teatro e uma pegada mais do Brecht, que é um teatro alemão que traz muito a questão política para a cena. Então foram duas formações bem diferentes. Bacana, um vasto, né? Te deu uma experiência, imagino, bem intensa, né? E a indicação ao Prêmio Shell aconteceu lá no Folias. Foi um texto do Plínio Marcos chamado Querô, onde eu fiz a direção musical e as composições. E houve essa indicação para o Prêmio Shell. Em 2009, né? 2009, exatamente. Bruno? Que legal. Olha, ou seja, ele tem uma vasta experiência, não só no teatro, a gente vai ver um pouquinho sobre TV, quero saber bem mais sobre isso. Mas antes, vamos conhecer o Bruno, não o ator Bruno. Né? Bruno, você é daqui de São Paulo? Sou aqui de São Paulo, nasci em São Paulo. Minha família toda é de São Paulo, mas de origem italiana, né? Então... por parte de mãe, parte de pai, eu sou de origem italiana, né? Que legal. E sua infância foi onde aqui em São Paulo? Aí eu tive a infância no Brooklyn. Brooklyn é um bairro aqui na Zona Sul.
Cresci lá. Na época do Brooklyn dava pra brincar na rua, porque hoje não dá. Dava. Hoje não dá mais, né? Não, nessa época era super tranquilo, assim, tinha até algumas ruas de terra, se não me engano. No Brooklyn, que legal. Perto da Avenida Bandeirantes ali. Sim. Então era bem tranquilo, né? A gente... Alguma lembrança da infância que te... a rua que eu morava era na rua onde até hoje tem a Hípica Paulista, né? Sim. Sim, conheço disso. É um clube ali, né, de hipismo e tal, mas a gente... eu morava exatamente na rua Guaraiúva, que é onde dá nessa hípica. E uma lembrança que a gente teve, por exemplo, quando o príncipe Charles veio para o Brasil, ele gostava de cavalos, né? Então eu lembro que a comitiva passou em frente à nossa casa ali. A gente ficou sentadinho no muro, assim, fica na memória, né? Casinhas, aí passou a comitiva, assim. E deu pra vê-lo, deu pra ver a equipe. Deu pra ver, que bacana, que legal. Fica mesmo, né? Foi uma lembrança, dessa época que ainda em São Paulo se podia... né? Andar na rua, né? Brincar na rua. Exato. Ah, que gostoso. São outros tempos, né? Outros tempos. Casado, tem filhos? Então, aí eu casei, né? Casado com a Marina Caron, já há 22 anos de casamento. Que bacana, legal. A Marina também trabalha nessa área, ela é bailarina, tem uma carreira também de vários anos na dança, mas hoje em dia a gente trabalha juntos. Ela faz muita direção de movimento para os espetáculos teatrais, então a gente tem vários projetos que a gente fez junto. Eu faço a direção ou a atuação e ela faz a direção de movimento, que a direção de movimento, ela se preocupa com a movimentação, às vezes tem uma coreografia em cena, ela faz a preparação dos atores, então é um trabalho bastante importante. E a gente está casado há 22 anos, temos 2 filhos, a Beatriz, que tem 18 anos. Você acredita? Essa cara de 30, gente. Sim. E o Tiago, que tem 15 anos. Então já são 2 adolescentes adultos, quase. Que gostoso. Né? E algum dos 2 já assim, manifestou algum interesse para a área? Total, né? Os 2? Não sei se eles vão seguir assim, mas a Beatriz tem 18 anos, ela é das artes plásticas. Ela desenha muito bem, ela faz quadros, assim, faz aquarelas e tal. Poxa. Então ela está querendo prestar artes visuais agora, né? Que fez 18 anos, concluiu o ensino médio, está fazendo cursinho, ver se ela segue a área. E o Thiago é pianista, assim, é um cara... Puxou o pai. Puxou um pouco a mim, mas ele toca muito bem, assim, né? A gente está impressionado, assim, a facilidade que ele tem, então... Fico muito feliz de ver ele tocando e tal. Poxa, que legal. Mas ele tem 15 ainda, está no primeiro ano do ensino médio. Começa agora a ideia do que eu quero ser na vida, né? Exatamente. Então a gente não está forçando nada também. Justo, que gostoso. Mas como a gente faz muito trabalho assim, eles vão assistir, então sempre acaba pegando, né? Estimula e... Que bacana, eu ia te perguntar isso, eles acompanham vocês, as peças, muito, eles vão, comentam em casa os espetáculos? Sim, por exemplo, teve uma época que eu fiz muito teatro infantil também, uma peça especificamente, eles viram muitas vezes, né? Então acabam sabendo as músicas né? Decoram tudo assim, né? Eles, não diga, eles decoram. E o que eles mais comentam em relação ao teatro com você? Atuação, eles trocam ideia, eles te dão dicas, porque quando se interessa muito, né, de repente, olha, você fez tal coisa, assim, sabe, tem esse bate-papo, assim. Eles começam a virar, já tem um olhar crítico mais apurado, né? Tem mesmo. Porque como assiste muito, né, quando você assiste, faço uma peça infantil chamada Procurando Luiz, que é baseado nas músicas do Luiz Gonzaga, né? Toco sanfona, acordeon, né? Então tem aquele universo. Você toca acordeon também? Eu também toco acordeon. Pelo menos em cena, não sou acordeonista, mas dá para tocar. Né? As músicas toca piano, então tem uma similaridade, tem uma similaridade, né? E um peso bom também para a coluna, né? Nossa! Que legal. Mas é um espetáculo que a gente faz há 10 anos já, chama Procurando Luiz. E ele está em cartaz? Vai voltar agora, nesse ano ainda vai voltar. Já tem teatro? Outubro, já tem... Acho que no Maria dela Costa, mas ainda não dá certo. Ou talvez no Sesc, não sabemos ainda. Legal. E a área a área de cênicas, Bruno, surgiu da onde? Não é que você começou com música, veio a partir daí? Como que, a partir de quando, olha, eu quero ser músico, eu quero ser ator, eu quero ser diretor, como que surgiu isso? Isso começou muito devagar, né, Ricardo? Como eu estava te falando, como eu fiz
a faculdade de música antes, depois o rádio e TV, mas antes eu fiz um ano de arquitetura, quer dizer que eu não estava muito certo. Assim, eu terminei o ensino médio e entrei direto na arquitetura, na FAO, né, aquele curso da USP de arquitetura. Então eu fiz 1 ano e meio de FAO, mas não me encontrei ali, sabe? E a referência que você teve para ir para o teatro? Então, meu pai, que já é falecido, ele tocava piano também, né? Então, isso passou para mim, agora passou para o Thiago, meu filho. Que legal. Terceira geração de piano. Terceira geração de piano. Mas ele não, assim, ninguém tinha ligação exatamente com o teatro, assim, né? Ele era fotógrafo, então às vezes ele fotografava espetáculos teatrais e me levou para assistir várias peças quando eu tinha 15, 16 anos. Então, eu tomei gosto a partir daí. Pela coisa, né? E aí, coincidentemente, o cara do Grupo Tapa me viu tocando e chamou. Então eu caí Foi meio que empurrado. Meio que empurrado, mas já era uma coisa que eu gostava e já tinha um grupo de teatro amador que eu fazia parte, né? Então começou meio assim, né, Ricardo? E aí você começa a entrar em cartaz e você é tomado pelo bichinho do teatro e você não quer largar mais, entendeu? E musical? Você também já atuou teatro musical, Bruno? Então, eu já fiz teatro musical, fiz um cabaré uma vez, e lá no Folias, como eu te falei, sempre tinha música em cena, então, mas não é exatamente esse teatro musical da Broadway, assim. Não é na mesma pegada. Aí hoje em dia quase que a gente fala que é uma outra vertente dentro do teatro, né? Porque os profissionais estão se formando para fazer esse musical. Então, né, fazem aula de sapateado, dança e canto mesmo, com aquela pegada de musical, né? Que é uma outra colocação de voz e tal. Então, o musical que a gente faz não é exatamente esse, mas é um musical brasileiro que tem tá tendo bastante espetáculos assim, inclusive, né? Com esses nomes da música brasileira, Elis Regina, Rita Lee, Raul Seixas, Legião Urbana, assim, tá tendo muitos musicais. Caetano, Tim Maia. Sim, isso é muito bom, porque os teatros Broadway realmente são, né, impecáveis, eles têm uma experiência já vasta, tudo, mas alguns diretores, alguns escritores estão aproveitando a nossa rica cultura. Exatamente. Para isso, né? A gente tem uma cultura musical fortíssima. Pois Então está se abrindo esse nicho e está sendo muito bem aproveitado. E está sendo aceito no mercado, isso que é importante, né? Muito. Que bacana. Ele falou de algumas montagens, né? Eu falei no começo, mais de 40, né? Montagens teatrais. Eu peguei alguns nomes aqui. A Serpente. Do Nelson Rodrigues, uma montagem no Grupo Tapa. E você atuou como ator. Moço em Estado de Sítio. Também no Grupo Tapa, uma peça do Oduvaldo Viana Filho, também outro autor brasileiro. Lá no Grupo Tapa, foi uma das primeiras peças que a gente fez, assim, um grupo de jovens, assim. Que legal, muito legal. Que bacana. Ivanov também lá no Grupo Tapa, já é um teatro russo, uma peça do... Pelo nome, né? Não tem nem como, né? Duvidar. Uma peça do grande autor russo Anton Chekhov, né? Que é um autor do final do século XIX, começo do século XX. Então já é um tema mais assim... E eu fico imaginando você pegar... A gente vem de uma cultura muito italiana, como você citou agora aqui, né? Pela família. De repente você entra para uma atuação e vai para uma cultura que é extremamente distante da nossa. Então, acho que isso é uma das grandes riquezas da nossa profissão, é que a cada peça que você vai fazer, você tem que estudar um universo totalmente novo, assim, né? Então, você vai fazer um Chekhov, você tem que estudar a Rússia do século XIX, século XX, entender como é que as pessoas se relacionavam ali para você poder fazer a peça com mais propriedade, né? Se aprofundar nesses temas, né? Aproveitando a tua deixa, né? Você acabou de dizer, cada peça a gente tem que se envolver em relação àquela personagem que a gente vai atuar. As oficinas acontecem com toda a equipe, as oficinas de preparo para a atuação, no caso, né? Uma cultura russa, esse caso. Sim. Como é que se monta essas oficinas para preparar o ator, preparar o diretor, preparar, enfim, toda então, a equipe? Você pega uma peça russa, né? Você tem que primeiro fazer uma tradução legal, né? Porque se você traduz diretamente do espanhol, do francês, você perde muito, né? Então, a gente, especificamente no Ivanov, a gente conseguiu uma tradução direto do russo, com uma professora russa, né? Então, você tem uma preparação diferente, né? E aí você começa a estudar a música russa, como é que eles
Tinha até uma música que eu fazia em russo mesmo. A gente você decora A um pronúncia, pedacinho, né? a pronúncia. Então, são oficinas que visam sempre o que está acontecendo em cena, né? Não é que você vai estudar toda a cultura russa, Claro. mas então você visa assim, eu preciso nesse determinado momento uma música em russo, então a gente estuda aquela prosódia e consegue pronunciar. Uma média de tempo de preparo do ator para uma atuação. Olha, depende muito, viu, Ricardo? Assim, no Grupo Tapa a gente tinha bastante tempo de ensaios. Então, essa peça, por exemplo, ensaiou mais de 4 meses, assim, né? Não diga. Mas não é o normal, assim. Normalmente, um pouco menos, né? 2 meses é um tempo médio, assim, que os grupos se preparam para montar uma peça, assim. Ensaiando todo dia, né? Imagino, todos os dias, né? E uma média de 3, 4, 5 horas de ensaio, dependendo da peça, no né? mínimo, senão não dá. É uma imersão mesmo, uma né? Imersão, Bruno? Porque como eu te falei, por exemplo, a gente está fazendo Sócrates agora, né? Que eu vou dirigir. Então você começa a mergulhar no universo do Sócrates, teatro... a Grécia 400 a.C., né? Tem um universo ali para você estudar, né? O teatro grego, como é que era a justiça na Grécia nessa época, né? Enfim, é bem diferente do que a gente vive hoje em dia aqui, né? Não tinha nem Jesus Cristo ainda, né? Lá pensando na Grécia, 400 né? antes de Cristo, né? É uma loucura, assim. Rastro Atrás. Então, Rastro Atrás também foi outra peça do Grupo Tapa, dirigido pelo Tolentino, Eduardo Tolentino. É uma peça do Jorge Andrade, também outro autor brasileiro. Você viu que o Tapa montou muitos autores brasileiros, né? Nelson Rodrigues. Eu separei alguns nomes aqui, né? Jorge Andrade, Oduvaldo Viana Filho. Porque eu falei, gente, é muito material brasileiro, nossa, achei que gostei muito, né? Vestido de Noiva. Outra do Nelson Rodrigues. Pois é, lindo demais, né? Morte e Vida Severina. João Cabral de Melo Neto. Tá. E O Noviço? O Noviço é Martins Pena, também é um autor brasileiro do século XIX, assim. Um dos primeiros autores assim que a gente tem. Essas peças aqui você fez mais no começo, né? E como que foi esse crescimento profissional dessas peças para cá? Por isso que eu peguei mais lá do Grupo Tapas. A origem. Então, eu comecei fazendo esses papéis nessas peças, assim, aprendendo muito com o elenco, né? Que já estava lá faz tempo, atores muito talentosos e o diretor, então você vai aprendendo muito e aí você vai crescendo, você vai ganhando a confiança do ator, o público começa a assistir, começa a te chamar para fazer outras coisas, né? Então a carreira do ator começa muito assim, né? Você tem que se mostrar no palco, no audiovisual, assim. E o preparo para um teatro, TV, cinema é muito diferente. Muito diferente, muito diferente. No teatro você tem muito mais tempo de preparação, né, em geral. Não diga. Então, TV e cinema é mais apertadinho? Não, cinema você pode ter mais tempo também, né? Tá. Porque aí você tem os preparadores de elenco, então você se prepara antes. A TV, as novelas que eu fiz, a experiência, você tem que estar pronto muito mais rápido. Você tem uma preparação inicial, né? Do elenco, né? Mas quando a novela começa a gravar, aí... aqueles blocos de cenas. Você decora, mas aí você já está imbuído do personagem, então... olha, você atua em Credores, Dançando em... Lunaça. Ópera do Malandro. Ópera do Malandro, outro texto brasileiro, é um musical brasileiro. Musical brasileiro. Absinto. Absinto é uma autora brasileira chamada Luciana Carnielli também. Foi na direção do Cássio Escapim. Ele essa é muito peça bom, aí. Muito bom. Que bacana, quando a gente conhece ele, é um abração para você, viu, Cássio? Cinema, você atua em diversos curtas, não é? E longa-metragens. Salve Geral. Salve Geral é um longa do Sérgio Rezende. Legal, a gente vai falar um pouquinho dele. Aonde Andará Dulce Veiga? Isso, é Guilherme de Almeida Prada, a direção. Último Chá, um longa do Davi Kulak. Amparo e Mário Wallace Simonsen, é isso? Esses são 2 projetos que eram ideias do Ricardo Pinto, a direção dele, que eram como se fossem documentários ficcionalizados, assim, né? Então, o Mário Wallace Simonsen, por exemplo, ele era dono de uma
companhia aérea aqui no Brasil, a Panair, né? Era um grande milionário, então ele conta a história desse cara aqui. Então uma autobiografia meio ficcionalizada, assim. Poxa, que legal, que bacana. E interpretar personagem real, ou participar de uma história de personagem real é mais denso, imagino, mais denso, né? Por exemplo, quando você faz um personagem real, você tem que se basear bastante na história, né? Porque a comparação acaba existindo de alguma Exato, maneira, né? Nada de quem estiver te assistindo, tudo. Poxa, que legal. Gente, é muita coisa que esse rapaz faz, né? Quero que você dorme, conta aí pra gente, Nossa. né? A Felicidade de Margot, mais um projeto. A direção do Maurício Essa é um filme também bastante interessante, de uma... Eu imagino que todos são legais, né? Cada um tem a sua importância, cada um tem a sua... o seu momento da história, de vida, enfim. Mas você tem algum personagem, algum projeto que você sente saudade? Que faz tempo que tenha passado? Sim, nossa. Eu imagino que alguns, mas destacando um pra gente. Então, um de história real que eu fiz é uma peça chamada As Duas Mortes nossa, agora me fugiu o nome. As Duas Mortes de Roger Casement. Roger Casement também é um personagem real, um irlandês que viveu no Brasil, na Amazônia, começo do século XX, e ele denunciou o trabalho escravo que os donos de fábricas de borracha faziam com os índios, assim, né? Então ele escravizava esses índios para conseguir coletar a seiva, né? Para fazer a borracha, né? Caramba. Então esse cara é um irlandês que morava aqui no Brasil e começou a ver esse absurdo que os índios eram realmente massacrados, eles não mutilados, era uma coisa horrível, assim. Então eu representei esse personagem. Então pesquisar a fundo e tinha uma carga densa, né? Então foi uma peça muito legal. A gente até foi para Irlanda, né? Porque é um herói nacional irlandês. A gente apresentou na Irlanda, numa cidade chamada Galway, perto de Dublin. Foi muito interessante. Então esse é um que dá saudade, assim, de ter feito, né? Que legal. As Duas Mortes de Roger Casement. E foi quando esses... 2018, 2019, um pouquinho 2017, antes da pandemia. E nesse período, Bruno, como é que ficou o teu trabalho? Porque fechou-se o mundo, literalmente, né, Bruno? E para a nossa área, que depende, né, do público, do presencial, foi terrível, assim, né, Ricardo? Foi, né? Mas a gente começou a desenvolver maneiras de sobreviver na época, né? Então o online foi vital, muito, assim, né? Ô Gui, vê se tem a foto 1 aí, tem foto número 1. Porque a gente vai dar sequência na sua vida, mas eu queria que você falasse dessas duas pessoas aqui pra gente. Meus pais queridos. Então meu pai, João Batista. Infelizmente eu perdi ele muito cedo, assim, eu tinha 17 anos, então foi uma coisa assim que ficou esse buraco, né? Claro, e a tua mãe... E a minha mãe tá viva até hoje, Que legal. Tá com 83, a Rejane. Isso é uma foto que foi feita na Rua Augusta. Teve uma época, há muito tempo, teve uma época que... Você vê que tem um carpete atrás, eles fizeram tipo um evento na Rua Augusta e em cima do asfalto botaram esse tapete aí, acho que era alguma promoção de alguma... Você tinha quantos anos em média nessa época? Não, aqui eu não tinha nem nascido. Você não tinha nem nascido ainda? Que legal. Acho que eles tinham acabado de casar. Que bacana, daí eu falei, a gente viu essa 67, 68, uma coisa assim. Que bacana, muito legal. E a gente viu, falei, para ele ter postado, significa que tem uma importância bem legal para ele. Super foto, assim. Que legal, é isso aí, gente. Agora, voltando um pouquinho, você comentou sobre o Deus de Spinoza, que foi um espetáculo que você fez. Isso. Inclusive, um texto de um grande amigo nosso, e você atuou, então, fazendo a personagem principal, né? Exato. Do texto do Regis de Oliveira, que é o nosso grande amigo aqui. Isso. E conte um pouquinho aí do Deus de Spinoza. Como é que foi fazer esse trabalho? Então, Deus de Spinoza também outro personagem real, né? Baseado no Baruch de Spinoza, que é um filósofo extremamente importante, né, para a história da filosofia do século XVII. Então, você tem
pouquíssimas referências de como ele era, como era a voz dele, assim. Você tem algumas pinturas, alguns quadros do rosto dele, então esse cabelo assim foi, por exemplo, e essa roupa são bastante fiéis características dele mesmo, né? Dessas imagens que a gente tem. E as imagens que vocês tinham, que vocês pesquisaram, não eram fotos, né? Por conta da época, pinturas, são pinturas. São pinturas que é o máximo que você chegou dentro na voz dele, na personalidade dele? Aí você tem que também trazer um pouco da sua história, da sua criatividade e trazer, né, a imaginação, porque não tem como você reproduzir o que seria, né? Mas você lê muito a respeito da história, né? Que a biografia dele está toda... Ele era um português, né? Mas ele, quer dizer, de pais portugueses, judeu, e eles se mudam para Amsterdã fugindo de uma perseguição religiosa para Amsterdã. Então ele nasce em Amsterdã, então ele é holandês. Ele é holandês, então. Então ele tem essa cara holandesa. Bem característico mesmo, né? Ficou bem legal. Estas cenas que nós estamos vendo aqui... Então a peça também se trata do julgamento dele, porque esses 3 rabinos... né? Luiz Amorim, que é o autor, o diretor da peça. Sim. O Roberto Borenstein e o Davi Kulak. E ele está sendo julgado aí. Os dois são judeus mesmo. Ele está sendo julgado. São judeus mesmo, esses dois são judeus, que são legal. 2 atores judeus. E aí ele está sendo julgado porque ele começa a criticar a Torá, né, que é o livro sagrado. Sim, dos judeus. Isso. Então ele não é criticar, mas ele começa a analisar aquilo com uma visão diferente, assim, dizendo que aquilo tudo era muito interessante, mas que era uma história criada, assim. Não se podia tomar como uma história concreta, real, histórico que aconteceu. Ele começa a trazer aquilo como uma fábula, uma alegoria. Entendi. E isso deixa os líderes rabínicos totalmente enfurecidos. E aí ele é chamado, só que ele se nega a recusar, né, tudo que ele está criticando, né? Ele não renega. E aí ele é expulso, excomungado, né, que chama excomunhão de Spinoza. Ele tem que sair de Amsterdã, ele tem que se exilar. E é a história dele mesmo, né? É a história real mesmo, né? E aí ele passa a escrever toda a filosofia dele, os livros dele, numa cidade distante. E como foi para você, como ator, pegar uma carga dessa, uma atuação dessa, bem diferente da nossa história, bem diferente da nossa cultura, bem diferente. O texto do Regis bem denso, né? Porque o Regis é um pesquisador incrível, né? Não, então o Regis foi muito generoso, assim, né? E o Luiz também, de me confiar esse papel, né? Porque papel de muita responsabilidade, né? E eu ficava... assim, tinha cenas de monólogos enormes, assim, porque a filosofia dele é muito densa, né? Mas a gente conseguiu transformar isso de uma maneira muito acessível para quem não conhece. Então o público que ia ficava encanado, porque realmente a coisa mais conhecida do Spinoza é esse chamado Deus de Spinoza, né? Que ele dizia, o Deus é a natureza, né? Não é um ser criador que existe. É o que está presente. É a natureza, assim, e todos nós fazemos parte desse contexto. Natureza que ele chama a substância, né? Então existe Deus e os seres humanos que são parte dessa substância. Então foi um mergulho assim muito interessante. Eu tive que estudar muito a filosofia, assistir muitos... E quanto tempo vocês tiveram tempo para preparar? Quanto tempo? Foi redundante a pergunta, né? 3 meses. Caramba, 3 meses. Foi rápido, então. Agora, coincidentemente, eu estava com uma viagem marcada para Amsterdã, né? Sério? Aí no meio do processo eu fui para Amsterdã e lá eu vi a sinagoga onde ele foi excomungado. Excomungado. Que bacana. É uma sinagoga portuguesa que tem até hoje lá em Amsterdã. E realmente ele é uma persona, ainda é uma persona não grata nessa sinagoga. Uau, até hoje. Se você cita, porque ele realmente foi contra. Ele contra a Torá, que é o livro sagrado, exatamente, né, do povo judeu. E, puxa, que legal, que bacana. E daqui a pouquinho a gente vai falar do novo trabalho que você está com o Regis já também, não é? Antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho mais, você já citou no começo, da indicação do Prêmio Shell pela direção musical do Queiro. Do Queiro. Maravilha. O Queiro é um texto, Ricardo, esse texto aí.
Queiro, uma reportagem maldita. Pois é, eu queria que você me explicasse esse título, essa história, para o pessoal que não conheceu esse projeto. É um texto do Plínio Marcos. O Plínio Marcos é um autor de Santos, ele nasceu em Santos, mas morava aqui em São Paulo. E aí ele tem vários textos mais conhecidos até que o Queiro, que é Navalha na Carne. Muito conhecido, sim, isso eu conheço. O Abajur Lilás, muitos outros, né? Que legal. E o Queiro é um desses textos dele onde ele tem um garoto, assim, ele sempre retrata os personagens marginais da sociedade. Então são sempre esses excluídos, os pobres e tal. E o Queiro é um desses meninos... tá bom. Não, enfim. Porque a propaganda aqui é bem marcante, né? Isso aqui, se não me engano, mas esse não é exatamente o nosso, tá. Isso com certeza a gente pegou isso. Isso, acho que essa é uma outra montagem, não é a montagem que eu fiz, mas... não é a sua montagem. Então tá bom. Mas é esse mesmo texto aí, tá. Que legal. E em 2019 você foi indicado para um outro prêmio, né, do APCA e o Aplauso Brasil por melhor direção por Chernobyl. Isso. Não, só para concluir, então, aí, claro. Aí teve... o Marco Antônio Rodrigues, que dirigiu essa peça, o Queiro, no grupo Folias. Tá. E aí ele me chamou para fazer as composições e a direção musical. Então era um grupo de... Composição também? Porque você pega o texto original do Plínio, tem uns versos que ele sugere músicas, mas as músicas não existem. Então eu compus em cima das letras do Plínio e o elenco cantava, assim, foi um espetáculo bem forte, assim, 40 pessoas em cena, né? Nossa, bem muita gente, né? Tem uma direção bem... Para o diretor, isso 40 pessoas bem mas denso. Dá uma potência vocal muito grande, né? Imagina 40 pessoas cantando. Nossa, assim. É incrível. Muito legal. E o APCA? Mas aí o Chernobyl é uma peça que eu dirigi em 2018 e 2019, também estreou no Sesc Consolação. E essa é sua mesmo? Essa mesmo, com essas 4 atrizes maravilhosas, essa foto ficou muito legal, assim. Ficou bonita. Então, Chernobyl é um texto de uma autora francesa. Você tem aqui a Manuela Afonso, Nicole Cordery, Carolina Haddad e Joana Dória. Que legal. Então, Chernobyl fala exatamente da explosão da usina nuclear de Chernobyl, que aconteceu em 1986, né? Que foi aquele... Sim, foi famosíssimo, todo mundo sabe da história. Foi a pior catástrofe nuclear da história, né? Sim. Então, essa autora francesa escreveu porque ela nasceu exatamente em 86, no ano da explosão. Só que na França chegou muito... A nuvem de poeira radioativa, né, que saiu da Chernobyl na Ucrânia, né? Ela chegou na França, chegou em vários países ali do leste europeu, mas chegou na França também, né? Então foi um negócio que para eles foi muito mais dramático, né? A gente não pegou isso. Entendi. Então ela escreveu esse texto porque é uma coisa que tocou muito a ela. E aí... Então a gente conta um pouco a história de uma família. O texto é uma família que morava nessa cidade, chamada Pripyat, que eram os trabalhadores que trabalhavam na usina de Chernobyl. Nossa. E aí, no dia da explosão, eles têm que evacuar. 2 dias depois, eles tiram 50 mil pessoas da cidade, senão ia ter uma catástrofe absolutamente bem maior do que acontece, né? Então foi um texto muito legal. A gente foi indicado para melhor direção, melhor elenco. Obviamente que ganhar, sem dúvida, é muito bom, mas a indicação também é muito bom. Já porque é um prêmio. É um prêmio, porque dentre diversos profissionais, diversas peças, diversos trabalhos, ser indicado aí para melhor direção, parabéns, já antecipado aos próximos aí, que a gente com certeza você vai entrar, né, como indicação. Ator, diretor, e aí vai com todas as ações aqui, né? Direção musical, direção artística. Por que você foi buscando? Pela ansiedade de aprender mais? É porque realmente ninguém faz uma coisa só? Como que foi essa ação toda aí para tua vida? Boa pergunta. Eu acho que eu já tenho, assim, desde pequeno, essa característica de querer fazer várias coisas, né? Então acho que isso, quando chegou na vida adulta, isso acabou também passando por aí, né? Eu comecei como ator, mas eu sempre me interessei muito pela direção, assim, né? Mas aí
eu fui aprendendo aos poucos. Pergunta difícil. Diga. Qual que você gosta mais? Essa é bem difícil. Essa é bem difícil, né? Não, acho que em primeiro lugar é ator mesmo, assim, né? Porque tá em cena, realmente, quando você tá jogando, é como se fosse... e quando você tem um colega legal, né? Ali, né? Que troca com você, é incrível, exatamente, né? É isso fundamental. Você tocou no ponto certo, Ricardo. Quando você tem um colega que troca, é como você tá numa partida de futebol, numa partida de vôlei, porque... Você troca, e aí é o jogo, né? Acontece ao vivo. Você chuta a bola, o cara já sabe como pegar, ou vice-versa, né? Isso. O olhar que se troca já é muito bom, né? Mas, ao mesmo tempo, você está do outro lado, assim, ou do lado das câmeras, ou sentado na plateia dirigindo o elenco, também é muito legal, porque você consegue estabelecer não só esse jogo entre o elenco, mas o âmbito geral, você né? pensa na luz, no cenário, na música que vai entrar, você conversa com a equipe técnica, né? Então o diretor ele tem um pouco essa função do maestro, assim, né? Sim. Ele chama, eu trabalho sempre com alguns cenógrafos que eu gosto, algum iluminador que eu gosto, figurinista, para ter uma linguagem que você consiga desenvolver com mais clareza. E para quem não está ali na área, eu sou muito fã de teatro musical. A gente fez muito trabalho antes da pandemia nesse sentido, de acompanhar, de cobrir. Claro. Então, eu amo tudo isso. Eu amo até mais que TV para mim. Né? Então, eu tive a oportunidade de ver muitos bastidores. E as pessoas não têm ideia quanta gente por trás das câmeras, no caso de uma TV, quantas pessoas por trás da cortina numa coxia, e enfim, às vezes parece bobagem, mas um cenário que falta uma coisa, a cena fica diferente, não é? Exatamente, o espaço que você vai estabelecer ali para criar a cena é fundamental, então o cenário compõe demais, então eu preciso de alguém que entenda o olhar da direção para falar, então já sei o que você quer, então eu vou criar um cenário que favoreça essa ideia, né? Porque às vezes você vem com uma ideia, mas o cenógrafo pensa em casa uma coisa que ele quer e chega totalmente e às vezes não está conversando, né, com o seu olhar de direção. Então você precisa ter uma comunicação muito grande com essa equipe para poder funcionar, né? Então, iluminação, né? Fundamental no teatro, né? É o que dá até a emoção da cena, dependendo da situação. Claro, a atuação dos profissionais, sem dúvida, mas, sim, mas a luz, o recurso em volta, né? Quando entra uma luz na hora certa, o público vai junto. Assim, e o diretor viaja, né? Assim, fica feliz quando ele vê aquilo andando, né? Porque são quadros, né? Você vai montando quadros, né? Então, acho que tem muito a ver com artes plásticas também, o resultado final. Quando você vê aquilo acontecendo, a luz acendendo na hora certa, a trilha sonora entrando, né? A fala do ator, então acho que... 2 trabalhos seus, Bruno, que eu queria destacar. A gente falou um pouquinho já do Salvo Geral, que você fez em 2009. Não é? Que teve boa avaliação, a gente está valendo as boas críticas, não é? Tela, você foi para o cinema, não é? Isso. E aí, linguagem muito diferente, tempo muito diferente, atuação diferente. É muito diferente mesmo, né? Então, como eu te falei, no Salvo Geral a gente teve uma preparação boa anteriormente, né? Porque... você chega com um grupo, né? O elenco se forma, você tem que estabelecer as relações, né? Então, para isso, os preparadores de elenco fazem um trabalho anterior muito forte. Né? Trabalhou com a Andréia Beltrão. Não é? E como é um universo de penitenciária, né? Um líder de facção que está preso há muitos anos na penitenciária, então ele lá dentro era muito... o personagem chamava-se Professor, né? Professor. Era baseado um pouco na história do Marcola, mas junto com outros bandidos, assim. Ô Gui, nós temos a foto aí, número 5, pra gente mostrar pro pessoal de casa o trabalho sim, dele. Salve Geral. E aí esse personagem, ele tá preso, acho que há 10 anos, pelo menos, com a Andréia Beltrão aqui, né? Então você vê que... Você está em cena nessa imagem? Essa imagem eu vi antes, aí eu falei, será que é ele? Que tá bem diferente. É legal o ator que muda muito, né? De um trabalho para outro. Cabelinho raspadinho, né? Vocês gravaram onde, Bruno? Essa aqui foi no Rio de Janeiro. No Rio, tá. Que legal. Um local que assemelhava a um presídio, assim, né?
Ah, que bacana. Mas ele tinha, então, essa liderança dentro do presídio. Ali, né? É como o PCC funciona, né? Sim, Lá sim. dentro o negócio alguém continua, manda, né? continua acontecendo como se eles estivessem fora. né? Ele Então era você vê que todo professor. mundo baixava a cabeça, né? Quando ele passava assim. Olha, tá vendo? Olha que interessante, pessoal, né? A gente acaba não tendo todos esses detalhes. Tudo bem, nós assistimos o filme, de repente no filme mostra com mais clareza, mas é um trabalho de produção, um trabalho de cena bem rico, bem detalhado. Você vê que ninguém tá olhando assim, tá todo mundo desviando o olhar, porque ele tá levando Sim. A personagem da Andrea para um reservado, assim, né? Sim, que ele, sim. como líder, ele tinha essas algumas regalias dentro da prisão, né? E trabalho de TV, você falou que fez algumas novelas. Quais Sim. novelas você fez, Bruno? Então, eu fiz a novela belíssima, que era do Silvio de Abreu, na Rede Globo, onde eu também fazia um personagem mais bandido, assim. Era uma novela que o Tony Ramos fazia um grego, né? Acho que eu me lembro agora. E eu fazia um personagem que traficava meninas, dizendo que eram para ser modelo na Grécia, em Atenas, e na verdade... Polêmico, hein? E na verdade levavam para ser prostitutas na Grécia, entendeu? E aí o personagem do Tony, ele começa a descobrir isso e aí ir atrás de mim. E essa novela? Essa aqui foi o Viver a Vida. Viver a Vida. Que também é outra personagem polêmica, né? Que você fez? Esse aqui, ele era mais... Ele namorava uma garota mais nova. A questão ali era um homem mais velho namorando uma menina mais jovem, assim, né? Como se fosse uma lolita e tal. Tá bom. Mas ele era dono de um restaurante natural, então tinha... Não chegava a ser... tão forte como a outra. Não era um bandido, assim. Que legal. Mas ali, então, a família era... O Marcelo... O Marcelo Airoldi fazia o pai da minha namorada, né? E a Letícia Spiller fazia a namorada... Fazia a esposa do pai a mãe da menina, né? Tá aqui. Então eram os pais da os personagem pais, e você... e o namorado. Então ele principalmente era totalmente contra o namoro, tal, achava que era um absurdo a filha namorar com um cara mais velho e tal. E dessas... Você fez mais alguma novela lá? Aí eu fiz outras participações no Passione, fiz no Passione e depois mais uma participação que agora me fugiu. Novela é muito tempo, também, né? Fiz Carrossel também no SBT. O Carrossel foi mais tempo, Carrossel e algumas séries também, né? O teatro ele tem uma temporada em cartaz, né? Você tem um preparo, recebe-se um texto, prepara aquele texto, faz a preparação de corpo, de personagem, de voz, toda essa participação e começa, entra em cartaz, sai em 3 meses, até um pouco mais, pouco menos. Isso. E novela é mais intenso, né? Porque novela você tem que ficar lá, de repente uma cena de manhã, uma cena à noite, é mais moroso o trabalho. É uma rotina totalmente diferente, né? Assim, às vezes não tem nem como comparar. Lógico que você é ator aqui, ator na TV, no cinema, no teatro. Mas a maneira como a coisa se organiza é bem diferente, né? Na novela você fica... Realmente você tem uma diária, você fica à disposição, né? Da diária. Da 1 até as 10, ou se for mais cedo. E aí você grava e... O pessoal não tem ideia que a gente não grava as cenas na sequência. Né? Também tem isso. É o capítulo de 25, você grava brigando com uma pessoa que você nem começou a namorar ainda, né? No cinema ainda é mais radical isso, né? O cinema também tem. TV eu acompanhei, mas o cinema não. O cinema você grava numa ordem que por conta depende das locações, né? Da locação que você tá, né? Então você tem várias cenas naquela locação, você não vai ficar indo e voltando, você grava tudo ali. De novo, pergunta difícil. Então é isso. Então a preparação é muito diferente, porque no teatro você faz a peça do começo ao fim, tem uma sequência cronológica ali, por mais que tenha flashback, tudo. Mas você começa e termina, né, na duração da peça. Agora. E aí, para preparação do cinema, às vezes você tem que... Então, o seu trabalho como ator é se colocar na circunstância daquela cena sem ter vivido antes, né? Então, né, se já vem de algum estado... Um choque emocional ali que você tem que ter, né? Uma situação bem... Você vem de um estado que talvez você não tenha feito ainda, mas você tem que criar dentro de você aquela, né? Aquela emoção toda, aquela situação toda. Nossa, realmente, ator é difícil, gente. É difícil. Não é fácil. Tem que estudar, tem que se preparar e tem que... fazer muito assim, né? Se ligar em grupos,
para você poder, né? Só com a relação com o outro você consegue crescer, assim, sozinho você não vai conseguir. Pergunta difícil, Bruno. Qual que é mais... Colocando ele coitado em questões aqui, né? Você escolhe... Tipo, se tivesse que escolher atuar. Teatro, TV, cinema. Você escolheria, tipo, olha, eu quero esse de 3 ali. Ou, então, claro que você escolhe todos, você gosta de todos, sem certeza, mas o preferencial vai. Né, claro, você é multifunção, como eu falei no começo. Olha, por eu ter uma carreira muito mais voltada para o teatro, né? Tá. Te chama mais atenção. Acho que me chama mais atenção, mas... E pensando agora, você tem quantos anos de carreira, Bruno? Em média. Então, já são mais de 30, quase 35, né? 35 anos, caramba, que legal. E você já atuou, você já falou que trabalha com a tua esposa, né, nos trabalhos mais ligados à direção, mas tudo. Ela já te dirigiu? Não. Porque essa parte de movimentos corporais, isso? Não, já. Já? Na parte de direção de movimento ela já fez. Por exemplo, nessa peça infantil que eu estava te falando, ela que dirige a parte corporal. Ela me ajuda muito na questão física do personagem, ou se tem uma dança, né? Então... TV dá mais repercussão com o público em geral, né? Você está no aeroporto, todo mundo te reconhece, aquela coisa toda, né? Diante das personagens que você fez, muita repercussão negativa, entre aspas, porque eles querem matar você, né? Sim, por exemplo, na novela Belíssima que eu te falei, que era do Silvio de Abreu, eu fazia um personagem chamado Rogério, que aquele não apareceu aí, mas era o que traficava as meninas. Então, um personagem bastante polêmico, né? E foi uma época que aparecia muito, assim, né? Então, realmente, foi o momento que eu mais senti essa coisa com o público, assim. Aonde quer que eu fosse, era reconhecida, né? Não só no aeroporto, mas no restaurante, na rua. E, principalmente no Rio de Janeiro, as pessoas te param e trocam. Ficou meio com medo, assim, né? Posso chegar perto? Que legal. O Rio tem Mas é sempre no bom sentido, assim, não é? Que legal. Não, porque já fazem a brincadeira, né? O bandido, então posso me aproximar, posso tirar foto. Que legal. Então foi uma... Não, mas já teve casos de atores que apanhou, né? Teve bem casos assim, sérios, sim, né? E o Rio tem muita gente que quase todo mundo mora no Rio, né? Na área de novela, de TV. Então, o público está mais acostumado a cruzar com todo mundo ali na praia, né? Os teatros do Rio são bem diferentes aqui de São Paulo. É na rua que a gente se encontra, bate papo ali com o ator, com o diretor. É muito gostoso lá no Rio de Janeiro. 35 anos de carreira em média, o Bruno. E você tem almeja algum papel específico ou alguma direção específica? Quero trabalhar com fulano de tal. Você tem isso em mente ainda? Sempre tem, né, Ricardo? A gente não pode parar, né? A nossa profissão ela é muito... Assim, a cada projeto parece que é um novo recomeço, assim, porque né, às vezes você se junta com outras pessoas, então é sempre isso. Lógico, eu tenho muitos sonhos, assim, de fazer alguns personagens shakespearianos, por exemplo, que eu gostaria muito. E também trabalhar com alguns atores que eu admiro, né? Referência como ator e atriz para você, lá de trás? Então, como eu comecei no Grupo Tapa, as minhas primeiras referências foram esses atores que já estavam lá, né? Que é a Denise Weiner. Que você falou no começo. A Denise agora está super indicada, assim. A Sandra Corvelloni, né? Que ganhou a Palma de Ouro em Cannes também, né? Que bacana. Trabalhamos muito. E escrever, Bruno? Você gosta de escrever? Eu escrevo, assim, a gente tem que escrever muitos projetos, né? Porque eu queria te apresentar o nosso portal. É um portal de artigos, Bruno. É um portal de artigos que a gente tem mais de 200 articulistas escrevendo semanalmente, constante para a gente, de diversas áreas. Desde política, social, tecnologia, artes cênicas, enfim, a gente tem diversos autores semanalmente escrevendo pra gente. Que legal. E a gente seleciona muito quem quer, quem vai entrar, os textos que nós vamos colocar. Então a gente convida essas pessoas sérias e responsáveis, porque você que for ler, quiser entrar lá, conhecer o nosso portal, que é o www.orbisnews.com.br, você vai ter oportunidade de ter a certeza que quem estiver lá dentro está falando a verdade. É isso que é importantíssimo pra gente. Sim. Então a gente convida, para surpreender, se você escrever, quem sabe, vem escrever com a gente aqui, mandar os seus artigos da área que você gosta, que você atua. E aí vocês selecionam a gente seleciona
por área, né? Tem uma que aqui não está aparecendo direitinho, mas tem aqui uma aba aqui que você seleciona. Quero ler sobre tecnologia, quero ler sobre artes, quero ler sobre política. Então tá aqui, www.orbisnews.com.br. Quem sabe a gente já... Se eu puder contribuir, será com muito prazer. Vai ser um prazer recebê-lo aqui, sobre a nossa área. O Regis escreve, né, Zenilda, com a gente? O Regis está escrevendo ainda, né? O Regis escreveu muito tempo já com a gente. Ele é um ótimo escritor, né? E aí ele falou do seu trabalho e falei, eu vou convidar o Bruno. Então seja muito bem-vindo. Eu devo muito ao Regis. É um grande parceiro, né? Começou no Deus de Spinoza e aí... Então, fala pra gente agora, né? Então, Regis, você me deu essa oportunidade no Deus de Spinoza, direção do Luiz Amorim, e agora ele me deu essa responsabilidade de dirigir a próxima peça dele, que é o Julgamento de Sócrates. Eita. Então, o Luiz Amorim, que me dirigiu no Spinoza, agora vai fazer... Vai fazer o personagem que vocês fizeram atrás. Ele vai fazer o papel do Sócrates nessa peça. Ele é muito parecido com o Sócrates, então não precisa nem fazer um visagismo especial. Ele já... Bom, você já está na leitura do texto, já está com o material já em mente, já está com a direção pronta. Vocês têm aí... Não, pronta não. A gente começou a ensaiar agora... começou o ensaio já, então já está já estamos ensaiando, mês de junho, temos o mês de julho inteiro, o mês de agosto, e a peça estreia dia 5 de setembro, lá no Teatro Itália. 5 de setembro vai ficar em cartaz. Tá, já tem data. Então, no teatro, então vamos lá, vamos dar um serviço legal para a galera. Vamos lá. 5 de setembro, no Teatro Itália. Sexta-feira. Começa na sexta-feira. Isso. Tem tempo já de cartaz? Aí fica em cartaz sextas e sábados às 20 horas, domingo às 19 horas, até 26 de outubro. Então são 2 meses de temporada. E para adquirir o ingresso, Bruno, você sabe, vai estar no Simpla? Vai estar pelo Simpla e também pelo site do Teatro Itália. Dá para comprar. Itália também. Então, gente, olha, vamos assistir o Julgamento de Sócrates. E eu conheço já o texto do Regis, inclusive pelos livros incríveis. Ele escreveu um livro que ninguém escreveu até hoje na área de advocacia, que é colocar o pensamento emocional dentro da advocacia. É maravilhoso. Incrível, incrível. Então o Regis tem o escritor do texto, ele é muito bom, dirigido pelo Bruno, que já atuou na peça anterior aí de Spinoza. E dirigindo o diretor que me dirigindo o diretor, ou seja, já subiu até de cargo rapidinho, né? Que legal. Agora, o Sócrates é um personagem muito interessante, porque ele também, como Spinoza, ele foi julgado, né? Então você vê que o Regis, ele gosta desse universo do tribunal e tal. E é muito legal para o público, né, ver uma peça de tribunal, assim, acho que é sempre instigante, né? Você vê um personagem se defendendo de acusações e você vê os acusadores trazendo as acusações contra um cara que pensa diferente. Sim, é só o ato de pensar diferente. Basicamente é isso, né? O Spinoza pensava diferente dos rabinos, foi punido. O Sócrates pensava diferente, né, da elite de Atenas da época, também foi punido. Então, só que o Sócrates, ele não aceita também fugir, não aceita ir para o exílio, e o fim dele é realmente tomar a cicuta, que é o veneno que acaba com a vida dele. De que ele é acusado de corromper a juventude, não crer nos deuses de Atenas e inventar novos deuses. Então são essas 3 acusações que ele recebe. E o tribunal de Atenas era assim: qualquer cidadão poderia abrir um processo contra outro, né? Desde que fosse nascido em Atenas, tinha umas regras assim, né? Era... Quantas pessoas, com atores em cena, Bruno? 8. Você dirige também? Tem música ao vivo, tem uma cantora. Que legal. E quanto tempo de peça? A gente ainda não tem exatamente, mas vai ficar entre 1h20, no máximo 1h30. Perfeito. Assim, horário de média para poder contar e aí, a história. Traz um pouco a filosofia e traz o pensamento do Sócrates, que é muito interessante, né? O jeito que ele... E você teve que conhecer um pouquinho mais da história dele, né? Porque é muito rica de detalhes, né? O que foi mais difícil, Bruno, para preparar-se para dirigir essa peça? Eu acho que ainda está sendo bastante difícil essa compreensão da cabeça desse cara, né? Porque ele é mais conhecido pela frase "só sei que nada sei", né? Só sei que nada sei, o que quer dizer isso? É uma pessoa que se coloca numa posição de ignorante
perante a toda informação, ao conhecimento, a sabedoria do mundo. Então, ele fazia o quê? Ele juntava esses jovens nas ruas de Atenas, ele andava pelas ruas e começava a questionar, mas o que é a virtude para você? O que é a justiça? O que é a beleza? O que é a sabedoria? O que é a coragem? E ele começa a perceber que as pessoas vinham com muito conhecimento sobre o assunto, muita verdade sobre o assunto, mas na verdade elas não sabiam. Era uma repetição a maioria das vezes, não era aí ainda... Ele ia com os questionamentos, chegava um ponto que a pessoa não sabia mais responder. Uau! Então, mas se a justiça é isso, então, mas se acontecer isso, aí a pessoa mudava de ideia e ela chegava à conclusão que a pessoa também não sabia o que era. Nossa. E não é que ele viesse com a resposta, ele também deixava em aberto, mas esse diálogo, ele tipo inaugurou o que se chama de filosofia a filosofia ocidental, assim, sim, né? Sim. Tanto é que a filosofia é dividida entre os pré-socráticos e os pós-socráticos. Então Sócrates foi um divisor de águas, como Jesus, assim. É isso, porque antigamente alguém falava e todo mundo aceitava, não tinha questionamento. Não tinha questionamento. E Sócrates veio para começar, mas é isso, mas por quê, né? O famoso porquê. Isso. Né? Você falou famoso porquê que já há 3 anos uma criança já começa a fazer já. Por quê? Por quê? Sócrates teve essa visão e mudou muito. E por isso ele é perseguido, por isso ele incomoda os poderosos da cidade. E assim. ficam os 8 atores atuando e trocando. Isso. Uma direção boa, gente, hein? Deve ser bem... interessante. Muito bem, olha, a gente está conversando, finalizando aqui o nosso tempo gostoso com o Bruno. Cara. E lembrando vocês que a gente está na TV aberta todos os dias às 5 da tarde, e nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, e também na AltV, que é a TV da internet, então dá para você assistir. Bruno, se o pessoal quiser conhecer tua rede social, teus trabalhos, onde o pessoal pode encontrar? Então, pode me procurar no Instagram, né? Meu Instagram é @bruperilo, BRU, Perilo com 2 L's. No Instagram. X tem também? Não tô no X. Não tá no X. Então, no Instagram o pessoal já acha todos os seus trabalhos lá bem legais, né? Aí você vai postar também mais detalhes sobre o julgamento de Sócrates, tudo direitinho. E tem a página da peça que também é julgamento de Sócrates, onde vai ter as informações mais específicas da peça, dos ensaios. E quando chega perto da estreia... Vocês estão postando já os ensaios, estão postando tudo já. Que legal. 35 anos de carreira, Bruno. Você pretende escrever um livro, alguma coisa? Você tem... Rapaz, olha, não deu tempo de terminar, gente. É muita coisa boa muita dele. Coisa pra falar mesmo. Olha, nunca pensei em escrever um livro, sabe, Ricardo? Mas quem sabe, né? Porque você vai contribuir, que nem Sócrates, né? Contribuir eternamente para as pessoas, né? Spinoza com a informação dele também. Se eu fosse escrever um livro, talvez eu escrevesse um pouco da experiência, né? De estar no palco e estar dirigindo alguém que esteja no palco, né? Nós estamos encerrando o nosso programa. Quero agradecer demais a tua participação. Você está convidadíssimo para voltar mais perto, de repente falar um pouco mais sobre Sócrates. Certeza. Vamos trazer você e o Regis junto. Pois seria um diálogo ou ótimo. Agora o Luiz Amorim. Luiz, vamos trazê-lo. Sócrates. Vai ser um prazer tê-lo aqui. Eu queria que você desse uma dica, já como diretor, como ator, como experiente, a quem de repente queira começar nessa área de atuar, o que fazer para dar certo como você deu certo, dar certo e tá aí no mercado. Então, isso acho que é muito legal mesmo. Eu sempre gosto de falar que se você gosta de atuação, você gosta de teatro, cinema, audiovisual, procure pessoas que tenham o mesmo interesse. Se junte com as pessoas, monte um grupo. Hoje está muito fácil fazer um curta-metragem, né? As facilidades tecnológicas, se você gosta mais do audiovisual, você pode produza os seus projetos. Se você gosta de teatro, produza as suas peças, mas não espere ser chamado assim. Corra atrás. Isso é legal. Que você vai conseguir. Você ministra workshops também? Ministro. Eu tenho um curso também que eu faço com a minha esposa Marina Caron. E aí, se o pessoal quiser, eu aproveitei o gancho que ele falou, né? Procure para pessoas afins, né? Isso. Peraí, e que o pessoal quiser... e também estude com profissionais, né? Que possam te ajudar. E se quiserem falar com você sobre esse estudo, sobre Pode mandar o direct no Instagram que eu respondo.
Muito bem, é isso É aí, isso aí. gente. Eu cortei ele por conta disso, porque o profissional bom está aqui, né? Já dá para você começar a sua atuação, começar seu trabalho. E hoje estimulou muito o teatro, cresceu muito o teatro, né? Bruno, brigadão pela participação. Agradeço. Prazeraço Prazerzão, mesmo conhecer Ricardo. você, seu trabalho. E você que está com a gente aí, um ótimo fim de semana. Lembrando que, né? A gente está aqui segunda-feira de volta, 5 da tarde pela TV aberta e pelas nossas redes sociais. Até lá.